Olá, você ligado aqui no SL Tutoriais. Então, pessoal, a gente vai continuar a desenvolver nosso jogo multiplayer online, né? Então, eu vou seguir aqui para o nosso projeto da última aula. A gente criou basicamente esse painel aqui de login e agora a gente vai configurar o nosso script para tratar aqui, quando o usuário apertar esse botão de login, ser instanciado um player aqui dele e também ele ser instanciado nas outras máquinas, né, da rede, nos outros clientes da rede que tiver aí jogando o nosso jogo. Então, basicamente é isso. A gente vai dar um spawn aqui no nosso player. Então, eu venho aqui para a nossa pasta socket.io, né, que foi aquela pasta que a gente viu na última aula. A gente vai para o nosso script teste socket.io. Só que agora eu vou criar um script clone desse teste socket.io, né? Vai ser o mesmo script, mas só que agora eu vou adicionar mais modificações nesse script. Então a gente vai criar aqui, na verdade eu já criei, né? Eu chamei esse script de network socket.io, né? Eu vim aqui, botão direito, create C# script e criei esse script aqui, network socket.io. Eu já tenho ele aberto aqui. Basicamente, ele é o mesmo script do teste socket.io, né? Não mudei nada, tá? É o mesmo script que eu expliquei na penúltima aula, eu acho, né? Basicamente, a gente vai só adicionar código aqui para estar criando o jogo. Então, basicamente, pessoal, eu vou precisar de uma função para tratar o evento de quando o usuário apertar aqui nesse botão de login. Então, pessoal, eu vou criar essa função chamada onClickPlayBTN, né? É importante que ela seja do tipo pública, public void onClickPlayBTN. Vai ser uma função simples, né? Então, a primeira linha aqui que eu vou colocar. Então, pessoal, eu vou testar primeiro se o usuário preencheu com o nome dele, né? Nesse painel aqui, eu vou testar se o usuário entrou com o nome dele aqui. Ok. Vou fazer um else aqui, caso ele não tenha preenchido o nome, né? Para tratar isso também. Então, se o usuário não preencher com o nome, né? Eu vou imprimir aqui para ele entrar com o nome novamente, né? Please enter your name again. Ele está em vermelho aqui que eu não criei essa variável ainda, então eu vou criar essa variável para referenciar esse campo aqui de texto, beleza, pessoal? Então eu vou criar essa variável chamada main_input_field, né? Então eu venho aqui em cima, lá no escopo da classe, e vou criar essa variável do tipo input_field, né? E aqui vai estar em vermelho porque eu tenho que importar a biblioteca de UI também, do Unity. Então, lá em cima, pessoal, junto com as outras bibliotecas aqui que foram instanciadas, eu vou dar mais um using, né? Using Unity Engine.ui. Assim, ele vai corrigir aqui e vai aceitar esse input field. E eu vou declarar essa variável main input field. Aqui no método start, pessoal, em qualquer lugar aqui, eu vou inicializar esse main input field, né? Para estar referenciando esse componente aqui, ó. Eu vou expandir o meu HDU Canvas para estar referenciando esse meu input field aqui. Então, pessoal, para estar referenciando essa variável de texto lá da nossa hierarchy, né, eu vou dar essa linha de código, né? Então, main input field vai receber um find object of type, ou seja, vai receber um objeto do tipo, né? Eu vou dar um type of aqui do tipo input field as input field. Basicamente, eu estou referenciando esse meu input field aqui, aqui da hierarchy, né? Então eu dou essa linha de código e aqui eu vou estar utilizando essa variável. Então, se o usuário preencheu o nome dele, ou seja, main_input_field.text, né? Eu pego o texto, se o texto for diferente de vazio, significa que o usuário preencheu. E a gente continua o jogo. Caso contrário, ele pede aqui para o usuário entrar com o nome novamente. Então, pessoal, aqui dentro desse if, né, eu vou colocar canvas.setActiveFalse, né? Então, vou criar uma variável chamada canvas e vou desativar o meu painel, né? Então, essa variável vai referenciar todo esse componente canvas aqui, ou seja, esse HDU canvas. Quando o usuário apertar der login aqui, pessoal, eu vou sumir com esse painel aqui. E ele só vai ver o jogo aqui, a cena do jogo. Não vai ver esse painel. Aqui está em vermelho porque eu tenho que criar essa variável também. Então, lá em cima eu vou criar essa variável chamada canvas. Ela vai ser do tipo GameObject, né? Vou dar o nome de canvas. E vou inicializá-la aqui também no método start. Então aqui, pessoal, canvas vai receber GameObject.findHDUCanvas, né? Então vou localizar esse nosso objeto aqui
HDO Canvas. E a primeira coisa que eu vou fazer, quando o usuário apertar o botão de play, é sumir com esse painel aqui de login. Eu vou dar um Ctrl S para salvar e vamos testar lá no Unity para ver como está ficando. Então aqui, pessoal, mais uma coisa que a gente tem que fazer vai ser associar essa função public void onClick play button a esse botão aqui de login. Então a gente vai expandir aqui o nosso HDO Canvas, vai vir no nosso button, e aqui, pessoal, ele vai ter um método chamado onClick. E nesse onClick, a gente vai associar o nosso script, né? Que a gente vai ter essa função. A gente vai associar aquela função public void onClick play button a esse botão aqui de login. Para isso, pessoal, a gente vai vir aqui no nosso componente test.socket. Né? Lembrando que a gente estava usando o nosso script de test.socket.io. A gente não vai mais utilizar esse script. Agora a gente vai utilizar esse script aqui que a gente está editando. Né? Para isso eu vou em add componente, scripts, e vou escolher aqui, ó, network socket.io, que é exatamente esse script que a gente está utilizando. Volto aqui para button, e aqui em onClick eu vou adicionar esse meu componente que tem o script network socket.io. Então vou clicar aqui nesse game object e arrastar aqui para esse onClick. Né? Aqui onde está no function, eu vou clicar aqui, vou selecionar o nosso script e aqui eu vou selecionar a função que vai tratar o evento de quando o usuário apertar esse botão, que é justamente essa função onClick play button. Então eu clico aqui. Então quando o usuário apertar login, ele vai acionar esse script que vai acionar a função onClick play button. Se o usuário preencheu com o nome dele, ele desaba o Canvas aqui. Caso contrário, ele imprime uma mensagem. Então aqui eu vou em Maximize onPlay e vou dar um play aqui para ver como está ficando. Então aqui, pessoal, eu vou apertar o nosso botão de login. Ó, ele já escreveu aqui, ó, Please enter your name. Então aqui eu preencho com o meu nome, vou dar o nome de player, e aqui eu vou em login. Ó, sumiu com a tela, era isso que a gente queria. Bom, pessoal, agora quando o usuário estiver logado, a gente vai criar uma variável booleana chamada onLogin. E eu vou setá-la como true, né? Então, eu vou lá em cima, vou criar essa variável onLogin, vai ser do tipo bool, dou o nome de onLogin. Aqui no método start, a gente vai inicializar ela como false, né? A princípio o usuário não vai estar logado, então aqui on login recebe false. Agora, pessoal, a gente vai precisar de uma variável aqui um pouco diferente, né? Que vai ser essa variável chamada data, né? Diferente não, na verdade é o tipo dela que é um pouco diferente. Ela vai ser do tipo dictionary, né? Se você nunca viu esse tipo de variável, né? Eu vou dar uma breve, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, uma breve explicação, né? Que consiste essa variável data, né? Eu vou explicar para vocês qual vai ser a função dessa variável. Ela vai ser, pessoal, tipo uma tabela hash, né? O que é uma tabela hash? É basicamente uma tabela que ela possui uma chave, né? Um key, né? E um valor, né? Então, para cada chave, eu vou ter um valor. Então, aqui eu tenho uma chave chamada name e o valor dela é Leon, né? Eu vou ter uma chave chamada position e o valor dela vai ser esse conjunto de números, x, y, z. Basicamente é isso, pessoal. E lembrando que aqui no Unity, né, a gente vai estar usando essa biblioteca system.collections.generic, né? E ela aqui, ela ramifica para dois tipos, né? A gente tem listas encadeadas, né? Linked list, stack e queen, né? Que é basicamente pilha e fila, né? Que a gente vê isso lá em estrutura de dados, né? O Java também tem essas estruturas de dados. E a gente tem a outra ramificação, né? Que é justamente as tabelas hashes, né? Aqui ele diz como hash table, e o directionary, que também é uma tabela hash, mas só que mais otimizada. Aqui do lado vocês podem ver os métodos que essa tabela hash vai possuir, né? Na verdade, todos esses elementos, todas essas estruturas de dados vão possuir essas funções, né? Size, né? Para saber o tamanho da minha lista, né? Na verdade, isso aqui, na verdade, vão ser lista de objetos, né? Tanto a hash table quanto essas outras aqui. Is empty, clear,
add, contains, então eu não vou explorar muito isso aqui, mas basicamente esses aqui são os métodos que a gente vai ter. Se vocês nunca usaram uma lista aí no Unity, né, é assim que a sintaxe para declarar é assim, né? Por exemplo, uma lista encadeada, a gente dá linked list, né? Uma lista aqui de inteiros, aqui é o tipo que essa lista vai conter, né? Recebe new linked list, né? Int, e aqui list.addLast ele vai adicionando os elementos. Mas nesse caso a gente vai usar uma tabela hash, né? Um hash otimizado que vai ser do tipo directionary, né? Eu vou chamar essa tabela de data, que vai ser o nosso pacote JSON, pessoal. É aqui que a gente vai guardar as informações que a gente vai enviar para o servidor. Por isso que eu preciso de uma tabela hash. Então aqui eu vou estar adicionando vários campos, né? Lembrando que a gente tem aqui a chave, o key e aqui o valor. Então name, Leon, position vai receber aqui 3 valores e assim sucessivamente. Então a gente vai criar essa tabela hash, depois a gente vai empacotar ela em um pacote JSON, né? Então a gente vai enviar, pessoal, tudo formatado para o nosso servidor. Basicamente é isso, pessoal, esse directionary aqui. Então aqui eu vou criar uma variável data do tipo directionary. Aqui vai estar em vermelho porque eu tenho que importar essa biblioteca aqui, ó, using system.collections.generic. Então, voltando aqui para o Unity, pessoal, eu vou aqui em cima, eu vou importar essa biblioteca, né? Vou dar aqui um using system.collection.generic. Aí ele vai corrigir aqui, né, esse erro que estava dando. Basicamente, esse vai ser o nosso pacote JSON. E a gente vai preencher aqui, ó, o nosso pacote, né, com as informações que a gente quer enviar para o servidor do nosso player, que vão ser basicamente o nome do nosso player, o position dele e também o rotation, né? A rotação inicial dele e a posição inicial. Então a gente vai empacotar isso num pacote JSON e enviar para o servidor. Então, pessoal, aqui o primeiro campo dessa nossa variável data, né? Com a chave name, o que a gente vai mandar como nome? O main input field.text, né? O que o usuário digitou lá como nome, a gente preenche aqui o campo name do nosso pacote JSON com o nome que o usuário lá digitou lá naquele painel lá de login. Eu vou criar aqui, pessoal, uma variável do tipo vector3, né, chamada position, que vai ser a posição que o usuário vai nascer, né, vai dar spawn. Então eu dou aqui um new vector3, eu dei um 3F aqui só para ele não nascer na posição 0 em Y, né, para ele nascer no céu e ele cair, né, nascer um pouco acima do chão e cair. Vou criar também uma outra variável do mesmo tipo, vector3, chamada rotation, que vai ser a rotação inicial do nosso player, que na verdade vai ser default mesmo, 0, 0, 0. E vou preencher, pessoal, o nosso campo aqui da nossa tabela hash, né, o campo position, justamente com o position aqui que a gente instanciou .x. Lembrando que aqui a gente está armazenando um valor string. Quando a gente transporta JSON, a gente não pode levar valores inteiros, a gente só pode levar string. Então, por isso que aqui eu vou colocar position.x, mas vou concatenar com esse aspas aqui, né? Vírgula, dou um outro aspas, mais position.y. Então, basicamente eu estou transformando isso aqui numa string, né? Eu poderia estar dando também, acho que eu poderia também estar dando position.toString, poderia estar usando isso aqui também, acho que é o mesmo efeito, né? Position to string. Basicamente, eu estou convertendo essa posição para string. É o que essa linha aqui está fazendo. Eu vou fazer a mesma coisa, pessoal, para rotation. Então, nosso campo data rotation vai receber uma string aqui da rotação. E o que eu vou fazer com todos esses valores, pessoal? Eu vou empacotar eles em um pacote JSON e emitir lá para o nosso servidor, né, que a gente está criando. Então aqui, pessoal, como eu vou chamar o servidor? Eu vou dar um socket.emit. Então lembrando que aqui eu defino o nome da nossa callback, né, que eu vou chamar aqui de login. Então lá essa callback vai ser universal, tanto aqui quanto lá no servidor. Lá no servidor ele vai receber esse nome aqui de login. E aqui, pessoal, eu vou instanciar um new JSON object, né? New JSON object. E aqui dentro eu mando essa nossa tabela hash chamada data, né? Então, basicamente, pessoal, eu empacoto a nossa tabela em um pacote JSON
e emito lá para o nosso servidor. E lá no servidor vai ter uma outra, vai ter uma função para processar essa callback aqui. Então, vou dar Ctrl S e vamos lá para o servidor agora, pessoal. Então, pessoal, na última aula a gente tinha criado o nosso servidor BIP, né? Basicamente, a gente vai continuar usando o BIP, mas eu vou criar um novo servidor aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou dar o nome desse novo servidor nosso de server. Basicamente, ele vai ser o BIP, mas agora a gente vai adicionar uma nova callback para tratar essa chamada aqui, ó, esse emit de login, né? Lembrando que quando o usuário der login, eu vou mandar para o servidor e o servidor vai instanciar esse usuário em todos os clientes, né? Por isso que eu tenho que mandar para o servidor. E vai instanciar também, inclusive, no meu usuário. Então, pessoal, eu abri aqui o servidor que a gente criou na última aula, né? E continua o mesmo aqui. Basicamente, a gente já tinha essas duas instruções aqui já criadas, né? Lembrando que a gente, na última aula eu expliquei esse socket.on BIP, né? E agora a gente vai criar uma nova função para tratar essa chamada aqui de login, né? Então, aqui basicamente eu vou copiar esse socket.on.bip, né? .on, né? Para cá. E aqui onde está a BIP, pessoal, eu vou colocar a nossa callback universal, que aqui é a login. E ela vai tratar esse envio aqui do cliente. Então, aqui eu vou dar o nome de login. Lembrando que tem que ser o mesmo nome, né? Exatamente o mesmo nome que está aqui. E aqui, pessoal, ele está passando um objeto JSON. Então, aqui eu tenho que estar recebendo esse objeto aqui, ó. Eu vou receber aqui, ó, em function, aqui dentro, como data. Então, aqui eu vou receber esse objeto. E aqui eu vou processar o que eu quero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, ó, isso aqui não estava. Eu vou explicar isso aqui depois. Vou até apagar isso, que vai ser quando o usuário desconectar. Então tá, aqui dentro, pessoal, do socket.on login, a gente vai processar essa chamada que o cliente nos fez. A primeira coisa, pessoal, que eu vou fazer é imprimir na tela, ó, console.log, info player, vou pegar o nome, na verdade aqui está player, em vez de data, pessoal, aqui eu posso colocar player também. O nome aqui não interessa, né? Mas eu tenho que esse pacote aqui é o que o Unity está nos mandando aqui, esse data aqui. Enfim, a primeira coisa eu vou pegar o nome, né, que vai vir nesse pacote, que é justamente esse campo name, e vou imprimir na tela player.name está conectado. Basicamente aqui é um print na tela. Eu vou criar também aqui dentro do io.on, né? Lembrando que o io.on que abre a conexão. Vou criar uma variável chamada current user, que vai estar referenciando todo usuário que quiser abrir um socket aqui. Eu vou jogar nesse current user e ele vai receber aqui embaixo as informações desse player aqui que abriu esse socket. Beleza, pessoal? Então, current user vai receber... Então, pessoal, aqui, current user vai receber o campo name, né? Eu vou criar um campo name. Ele vai receber o player.name, que é o nome que eu estou passando aqui do Unity, né? Desse script. Ele vai ter um campo também chamado ID, né? Para isso, eu vou usar a nossa biblioteca short ID, né? Eu vou declarar aqui uma variável chamada short ID. Vou dar um require aqui na nossa biblioteca short ID. Lembrando que essa biblioteca se encontra aqui nessa pasta Node Modules, né? Junto com o servidor. Ela está aqui, ó, short ID. Basicamente, ela vai gerar um ID aleatório, né, para o nosso cliente, um ID único, né? Então, através do método .generate, ele vai gerar um ID aqui qualquer para o nosso usuário atual. O position, eu vou pegar o nosso campo position aqui do player, né, que a gente está mandando aqui do Unity, data position. Vou jogar aqui no campo position de current user, mesma coisa para o rotation. Eu vou também, pessoal, criar uma lista de clientes, né? Então aqui em cima eu já até criei, ó, var clients, né? Recebe um vetor, né? Então todos os clientes a gente vai armazenar em uma lista, né? Ou nesse vetor aqui. Então aqui eu vou adicionar esse usuário que acabou de entrar no jogo à lista de clientes, né? Para mim fazer isso, eu tenho que dar um client.push, ou seja, eu estou adicionando um usuário. Quem que eu estou adicionando? O nosso current user, né? Que eu acabei de preencher aqui com os dados dele enviados aqui, direto aqui do Unity, né?
Então, assim que o cliente logar, eu já jogo ele na nossa lista de clientes, né? Adiciono ele à lista de clientes. Eu vou dar 2 prints aqui na tela também, né? Eu vou dar um... Aqui está errado. Eu vou dar um console.log current user, né? E vou dar um outro console.log total players, né? Eu vou usar o nosso método length, né? Do nosso clientes para saber quantos clientes estão conectados com esse aqui, então vai incrementar mais um cliente. E para esse usuário que me chamou, pessoal, esse cliente que me chamou, eu vou dar um socket.emit, né? Eu vou emitir para ele, ó, login success. Então, e eu vou mandar essa variável current user também preenchida lá para esse cliente que me mandou. Então, através dessa callback universal, que vai ser recebida lá no método start, a gente vai processar algum evento. Então, aqui eu vou emitir para o meu cliente que me chamou. Então, eu vou copiar essa callback aqui. Então, lá, a gente volta lá para o Unity. Aqui, ó, no método start, eu vou estar abrindo um socket aqui. Então, onde tem aqui boop, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E a nossa callback aqui, que a gente está utilizando, vai ser a login success. Então, vou criar aqui uma função para processar ela. Então, aqui eu defino eu abro um socket aqui, login success, e vou criar uma função aqui para dizer que o usuário foi autenticado pelo servidor, chamado onLoginSuccess. Então, ó, aqui embaixo eu vou criar essa função. Então, aqui eu vou criar. Ela vai chamar void onLoginSuccess e ela vai receber como evento essa chamada lá do servidor. E esse underline myPlayer é justamente esse pacote JSON que o servidor está nos emitindo. Lembrando, pessoal, que current user é um pacote JSON, né? Então a gente está armazenando aqui tudo em JSON para ser transportado pela rede. Então eu vou criar essa função aqui e aqui a gente vai processar o resultado da autenticação do servidor. Então, pessoal, se correu tudo certo, a gente vai instanciar aqui, ó, vai dar um instantiate aqui no nosso player prefab, né? Que é aquele prefab que a gente criou na última aula. Então aqui eu vou criar essa variável myPlayer, vou dar um GameObject.instantiate, né? Player prefab. Aqui a gente vai precisar também criar essa função que converte um pacote JSON para um vector tree, né? E vamos criar também uma função que converte um pacote JSON para string, né? Então, ele basicamente vai pegar esse pacote JSON underline myPlayer, essa função no caso, vai pegar o conteúdo dela, né? E vai pegar o campo position, né? A gente vai converter o position para string, né? De JSON a gente vai converter para string e de string, né? A gente vai converter para vector tree. Então vamos criar primeiro essa função aqui, JSON to vector tree. Então aqui debaixo de onLogin eu posso criar essa função. Então basicamente, pessoal, vou criar essa função aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente essa função converte uma string JSON para um vector tree. E vamos criar também mais uma função que converte JSON para string, né? Aqui ele está usando um regex, né? Basicamente que é para dividir a string. A gente tem que importar essa biblioteca. A biblioteca aqui que a gente volta lá para cima. A gente vai adicionar mais um using aqui, chamada system.text.regularExpressions. Ó, ele aceitou o regex aqui, né? Basicamente é isso. A gente tem que criar também uma variável também chamada myPlayer, né? Que vai ser o meu player que vai ser instanciado aqui. E uma variável também player prefab, né? Que vai instanciar aquele prefab lá que a gente criou. Ok. Aqui é vector tree. Basicamente a gente vai criar essas duas variáveis aqui. Então aqui eu vou criar essas duas variáveis. Então aqui uma variável do tipo pública, public game object player prefab. Vou criar outra variável também pública, public game object chamada myPlayer. Então, pessoal, assim que o servidor autentificar o usuário, né, o meu player vai
ser instanciado aqui um novo prefab do tipo player, né? Eu vou fazer aqui duas conversões, né? Primeiro, eu vou pegar o campo position, né? Passar para toString, converter de JSON para string e depois, na verdade, aqui deveria de string para vector3, né? Mas aqui está JSON to vector3, mas tanto faz. E outra coisa aqui também, o rotation, eu vou dar um quaternion ponto identity, né? Identity, e vou dar como um as game object. Basicamente, eu estou instanciando o nosso player aqui no cliente. Vou dar um Ctrl S, vou lá para o Unity, ver se está tudo certo. Bom, basicamente aqui, sem um erro, eu vou startar também o nosso servidor, né? Nosso server. Para isso eu venho aqui em iniciar, vou digitar aqui node.js, que é o nosso... vou abrir o nosso prompt de comando do Node. Bom, aqui ele abriu para mim. Eu vou navegar onde está o nosso script do servidor. Vou copiar essa URL aqui. Volto aqui para o prompt de command. Vou dar um CD, botão direito, colar, Enter. E vou digitar o nome do nosso servidor, que no caso aqui é server.js. Então, vou digitar aqui server.js. Vou dar um Enter. Se tiver tudo certo, ele vai rodar o nosso servidor. Ó, server is running, significa que não tem nenhum erro aqui no nosso script do servidor. E aqui, pessoal, eu vou dar um play aqui também. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Ah, antes disso, pessoal, a gente tem que configurar aqui nosso prefab, né? A gente vem aqui em test socket. Aqui, ó, em player prefab, eu vou adicionar um player aqui, ó. Eu vou clicar aqui nesse botão. Vou pegar o player que a gente criou, que é esse aqui, ó, player. E o myPlayer, pessoal, vai ser preenchido assim que essa função onLoginSuccess for chamada. E ele vai preencher aqui o nosso myPlayer. Então, inicialmente, não tem nada aqui. Eu vou dar um Ctrl S. Vou dar um play. Ok, pessoal, ele abriu aqui. Eu vou digitar o meu nome. Player 1. Quando o usuário, pessoal, apertar aqui login, né? Ele vai executar essa função, public void onPlayBTN, vai entrar aqui, vai sumir, né, com o nosso painel, vai instanciar uma tabela hash aqui, né, do tipo directionary, vai preencher com o nome que o usuário mandou lá, né, digitou, vai colocar aqui um position default, né, que aqui eu instanciei um new vector tree, um rotation default, e vai emitir lá para o nosso servidor, né, e mandar esse pacote JSON para lá. E quem vai tratar vai ser a função com essa callback login. Lá no servidor, pessoal, ele vai abrir esse socket aqui, ó, identificado por essa callback login, né, que vai ser a mesma daqui, por isso que ele vai abrir esse socket. Vai dar uns debugs aqui, vai preencher o nosso vetor current user, né, com os dados que foram passados aqui do nosso cliente. Vai adicionar esse current user, né, com os dados já preenchidos na nossa lista de clientes, vai dar um push aqui, vai imprimir algumas coisas na tela e vai retornar lá para o nosso cliente um emit, né? Lembrando que esse emit retorna para o cliente que chamou o servidor, né? Através da callback universal login success. E vou mandar esse meu current user aqui em um pacote JSON. Lá de volta aqui para o cliente, né? O cliente vai receber através dessa função socket.on login success. Quem vai processar essa chamada do servidor vai ser a função onLoginSuccess, que por sua vez vai vir aqui, ó, ela vai receber esse myPlayer, que vai ser esse current user mandado aqui do servidor. Eu vou instanciar um novo player, né? Vou dar um game object, instantiate, player prefab, vou instanciar um player prefab, jogar nesse myPlayer. Vou fazer algumas conversões aqui nesse pacote que eu estou recebendo lá do servidor. Então, vou pegar myplayer.data, né? Vou pegar o arquivo que está aqui dentro do nosso myplayer, na verdade, do nosso evento myplayer, né? Aqui dentro que vai estar o nosso pacote JSON, aqui nesse campo data. Vou pegar o field position, converter ele para string e de string para vector tree, né?
E aqui em Instantiate, essa função exige três atributos, né? Primeiro, o prefab que você quer instanciar, o position e o rotation, que aqui eu dei como quaternion.identity, né? Que no caso não é sem nenhuma rotação. E deu um s aqui como GameObject. Quando isso acontecer, ele instancia um player aqui. Então, beleza. Basicamente é isso que vai acontecer, pessoal, quando eu apertar aqui login. Então, vou apertar login. Ó, instanciou um player aqui. Aqui ele deu um erro. Bom, esse erro aqui não tem nada a ver não, pessoal. Mas basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula. Na próxima aula, pessoal, a gente vai aprender a instanciar esse player aqui nos outros clientes, né? Porque por enquanto ele só nasceu aqui no meu próprio cliente. Na próxima aula a gente aprende a instanciar esse player nos outros clientes. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, né? Eu vou respondê-los o mais rápido possível. E é isso, pessoal. Um grande abraço e fui!